Olá, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, e todos vocês que estão assistindo a esse vídeo, esse segundo vídeo que nós fazemos, o nosso segundo culto online. E desta feita nós iremos falar da vinda do Senhor Jesus e também dos 7 anos de tribulação que a humanidade irá passar aqui na terra. Amados, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz que Jesus estava saindo do templo de Jerusalém com seus discípulos, e os discípulos, maravilhados por aquela majestade daquele templo, clama o Senhor Jesus para olhar para o templo. E Jesus diz aos seus discípulos: não está vendo todas essas coisas? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando ali da nação de Israel, de Jerusalém, que seria destruída, a nação seria dispersa para toda a terra. Jesus já começava ali a falar aos seus discípulos sobre isso. E os discípulos então perguntaram ao nosso mestre: Senhor, então diz-nos, quais são as coisas que irão acontecer? Que sinais acontecerão? E quando será a tua vinda? E o nosso amado Jesus, ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E haverá fomes, e haverá epidemias, e haverá guerras e rumores de guerra. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia diminuir, ia esfriar. Jesus começa então a dizer alguns sinais que estão começando a se cumprir agora, na nossa época, na época desta igreja, na época que nós estamos vivendo. Porque Jesus já queria alertar para 2 coisas que iriam acontecer quando esses sinais, esses princípios de dores começassem a aparecer na humanidade. E dessas 2 coisas que Jesus queria alertar, seria a primeira, a vinda dele para buscar a igreja, para buscar aqueles que são seus. A vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. E a segunda coisa que esses sinais nos alertariam era exatamente para o período da tribulação, os 7 anos da tribulação, que seria governado pela trindade satânica aqui na terra, por Satanás, pela besta que sobe da terra, que é a besta religiosa, e pela besta que sobe do mar, que é a besta que vai tomar conta de todas as nações. E Jesus começa a dizer que esses sinais, eles iriam acontecer para identificar essas 2 coisas. A igreja tinha que estar alerta, porque quando esses sinais começassem a acontecer, o Jesus, o nosso Rei Senhor, ele viria para buscar aqueles que são dele, e nós precisamos estar pronto, porque está prestes a vinda de Cristo Jesus. Poderíamos até dizer, Senhor, mas a tua palavra nos diz que nós sofremos aflições e perseguições. E aflições e perseguições nós sofremos em todo o tempo da história. Mas o momento, queridos, que nós estamos vivendo é um momento ímpar, é um momento diferente. Nunca se houve tanta aflição, tanto problemas, tanta desgraça de uma vez só, num espaço de tempo muito curto e em
toda a terra habitada. Não é mais uma aflição localizada, não é mais uma epidemia como o Ebola na África, não é mais uma epidemia como a gripe asiática somente lá na China, não. As aflições que estão vindo aqui, as aflições elas são no mundo inteiro, e isso seria um sinal que nós estamos prestes a ser arrebatados. Seria sinais do princípio das dores. Epidemia sempre houve, problemas sempre houveram, mas agora está acontecendo numa velocidade muito grande e constante em todos os lugares da terra simultaneamente. A tribulação ela já está prestes a começar. Já sentimos os sinais de âmbito mundial, os princípios das dores. Essa pandemia que veio, esse vírus que veio, ele já existe, já foi identificado desde 1960. Mas essa mutação genética que está assolando todo mundo não é mais num local isolado, ela chegou em todas as nações da terra. E a igreja tem que estar alerta para esses sinais. Porque quem não for arrebatado por Cristo Jesus, quem não estiver pronto, vai ser daqueles que vão ficar deixados para trás e vai passar pela tribulação. E a tribulação vão ser 7 anos terríveis aqui na terra, governado por Satanás e pelas suas 2 bestas. A palavra do Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, se os anos da tribulação não fossem abreviados, nem os escolhidos do Senhor, a nação de Israel, se salvaria algum. Então nós precisamos estar prontos. Precisamos entender essas mazelas que estão acontecendo e que vão acontecer agora em escala mundial. Não vai haver mais problemas localizados somente. Todos os problemas que acontecerem agora vão ser em escala mundial. Por quê? Porque para que Satanás e as 2 bestas governem sobre a terra, é preciso que a terra esteja um caos, para que eles venham aqui para a terra e se apresentem como se fosse Deus, para tentar resolver os problemas da humanidade. Nós precisamos estar prontos. Essa pandemia está aí. E eu quero que vocês entendam uma coisa, igreja. Tudo agora vai acontecer em escala mundial. Nós precisamos entender que Satanás, o diabo, o pai da mentira, ele faz de tudo para se parecer com Deus. Até os planos dele são semelhantes aos planos do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. E porque os planos deles são semelhantes, a Bíblia diz que Satanás, ele persiste em se transformar em um anjo de luz. E os planos dele são semelhantes para que ele deixe a humanidade confundida. E as pessoas, quando ouvirem os planos de Satanás, vão ser tão semelhantes ao de Deus, que muitas das pessoas vão imaginar que Satanás, que o anticristo, o anticristo é Jesus e Satanás é Deus. E eu não estou falando isso da minha cabeça, povo amado do Senhor. Vamos pegar um exemplo na palavra de Deus, na Bíblia. Quando nós pegamos o 2º livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver que ali, o nosso Deus, no Monte Santo do Senhor, escreve com o seu próprio dedo, em pedras, os 10 mandamentos, que a partir daquele momento, todo o povo do Senhor ia ser norteado por aquelas diretrizes estabelecidas pelo nosso Deus. Foi a primeira lei que veio para o povo dele seguir. As 10 diretrizes de Deus, escrita pelo dedo de Deus, aliás, é a única passagem da palavra do Senhor, da Bíblia, que Deus escreve diretamente com a sua própria mão, os 10 mandamentos.
todo o restante da Bíblia é escrito por pessoas ungidas pelo Espírito do Senhor. Mas os 10 mandamentos não foram escritos pelo dedo de Deus em pedras. E agora, imagine o que é que Satanás faz. Levanta os deles e escreve. Quando a gente chega lá na Geórgia, nos Estados Unidos, está lá escrito nas pedras da Geórgia. Satanás também escreve em pedras os 10 mandamentos de Satanás. Está lá escrito em pedras de granito. E para não correr o risco de as pessoas tirarem aqueles monumentos de lá, monumento para eles, tirarem aquelas pedras de lá para destruir o mandamento, aquelas pedras, elas pesam 199 toneladas. Ninguém sabe qual foi o dia que foi colocado, ninguém sabe quem colocou, mas tem lá os 10 mandamentos de Satanás para governar a humanidade nessa nova era tão falada. Você vê como os planos de Satanás são semelhantes ao plano de Deus. 10 mandamentos. E dentre esses 10 mandamentos, queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem um que já está se cumprindo nos nossos dias. Nós estamos participando de um tubo de ensaio. Essa pandemia, esse Covid, esse vírus, é para que a humanidade já passe por seja um tubo de ensaio para o que eles vão fazer maciçamente lá na frente. Nenhum dos mandamentos satânicos que está lá escrito nas pedras da Geórgia, nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu fazer aqui um alerta. Essas pedras elas foram escritas em 8 línguas vivas, 8 línguas faladas no mundo que nós vivemos. Mas também foi talhada e escrita em 4 línguas que não se fala mais, que nós chamamos de línguas mortas. E por que o diabo mandou fazer? Qual o interesse de Satanás de escrever os 10 mandamentos satânicos na língua babilônica, que não se fala mais? Em hieróglifos, em grego. Se não para se parecer que era uma coisa muito antiga, que antes de todas as coisas ele era, e que isso já estava lá também, e que verdadeiramente Deus é ele, não o Deus que nós servimos. Esses mandamentos estão lá. E um dos mandamentos que estão lá tem tudo a ver com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Um dos mandamentos é que tem que haver uma redução populacional. Está lá escrito nas pedras da Geórgia que a população do mundo não poderá passar de 700 milhões de habitantes. Eles não querem que passe. É menos de 1 milhão de habitantes. Está lá escrito na pedra, quero fazer uma correção do número, são 500 milhões de habitantes que está lá. E para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente pega o levantamento feito em abril de 2019, a população mundial, ela já tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Então Satanás, para que ele governe e para que esse mundo dê certo, e para que não falte emprego, e para que não falte comida, ele quer dizimar 7 bilhões e 200 milhões de pessoas da face da terra. E como é que vai se fazer isso? Já estamos participando desse tubo de ensaio. Hoje não existe mais guerra nuclear. Vai haver uma no final dos tempos, porque senão todo mundo se destruía. A guerra hoje é viral. Hoje, quando se quer destruir uma nação, ou você inventa, faz uma modificação viral.
e lança aquela doença ali para acabar com parte da humanidade, para deixar a humanidade doente. Então essa pandemia, esse vírus Covid-19, ele vem para isso. No propósito de ver como a sociedade de hoje iria encarar uma epidemia agora que ia paralisar o mundo se tornar um caos. E fazer um tubo de ensaio para saber como é que esse vírus iria se disseminar. Para quando eles intentarem verdadeiramente o momento do plano de reduzir, eles já saberem como agir. Nós estamos participando do tubo de ensaio. Foi para isso que veio esse vírus. Para estabelecer um caos mundial. Nós podemos identificar vários motivos para que esse vírus tenha vindo. Primeira, redução populacional. Acabei de falar aqui. Esse vírus, ele vem também para que as pessoas sejam chipadas. Para que as pessoas tenham a marca, que nós chamamos da marca da besta, para que seja colocado na mão ou na testa o microchip. Porque a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, diz que na época dos 7 anos da trindade satânica governar aqui na terra, quem não tiver o chip na mão direita ou na testa, não vai poder comprar nem vender. Então ele vem também com essa possibilidade, com esse objetivo. Aí perguntamos, mas por que o chip? O que é que o chip tem a ver com o vírus, com o coronavírus? É muito simples. As pessoas pensam que a transmissão do vírus, dessa doença, desse Covid, do coronavírus, é somente através do espirro, ou somente através da boca, da tosse, da saliva. E não é isso somente, queridos. Quando a pessoa está infectada, se tiver com a mão infectada, você imagine a pessoa pegando num botãozinho do elevador do edifício, ela vai com a mão e toca naquele botão. Todas as pessoas que tocarem naquele botão vão ser contaminadas também. Imagine nas maçanetas das portas, nas maçanetas dos carros. Uma pessoa com a mão infectada vai topar. E todas as pessoas que toparem ali, vai ser disseminado o vírus também. E aí onde é que entra o microchip? O microchip entra porque quando eu tenho o microchip na minha mão, eu não preciso mais pegar na maçaneta da porta. É somente eu encostar a mão e a porta vai se abrir. Então eles vão usar isso como desculpa para implantar um microchip. E nós sabemos que a implantação do microchip não tem nada a ver com vírus nem com doença. O verdadeiro propósito de Satanás e das duas bestas é para que ele, Satanás, e o anticristo se tornem oniscientes. Porque só quem é onisciente é o nosso Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Satanás e qualquer anjo, se ele estiver num lugar, ele só está naquele lugar, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não é onipresente. Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas que estão acontecendo fora da presença do lugar onde ele está, apesar da velocidade dele serem grande demais. Então, para que eles controlem tudo, para que eles monitorem, eles estão usando o nome monitorar, mas na realidade ele quer controlar. Quando o microchip estiver implantado, todos os que ficarem serão monitorados, serão identificados. Ele e a besta vai saber onde cada pessoa está, o que está fazendo, o que está falando. É esse o propósito. E eles simplesmente querem usar a desculpa do microchip ser para que você identifique as doenças quando você chegar diante do médico, mas nós sabemos que não é isso.
Ele quer o controle de todas as coisas e de todos. E ele só tem esse controle se ele fizer isso, porque ele nem é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nem é onisciente. Isso são atributos de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Outra maneira de se propagar para justificar o chip implantado que eles estão usando. Queridos, você imagine dinheiro. Imagine uma cédula de R$ 20 infectada. Essa cédula vai passar na mão de quantas pessoas e quantas pessoas vão ser infectadas com essa cédula? Então, por que se colocar vírus na cédula? Por um motivo muito simples. O anticristo, para governar aqui na terra, ele vem governar, vai ser o único governante mundial, vai ser o único governante religioso, vai tomar conta da economia, e para que isso aconteça, ele vai querer que tenha uma única moeda para controlar isso. E para que se haja essa única moeda, ele quer que essa moeda seja virtual. Essa moeda vai ser virtual, não vai ser mais moeda de papel. Papel moeda não vai mais existir. A própria China, que disseminou essa desgraça para todo mundo, já está queimando dinheiro físico. O dinheiro agora vai ser... não vai ser mais de papel. Vocês estão entendendo, meus amados? Os propósitos desse vírus, o propósito do microchip, o propósito de Satanás, é preciso que se crie um caos mundial em todas as dimensões para que ele possa estabelecer o plano dele, vir como Salvador, aquele que vai resolver todas as coisas, para fazer o que ele quer e se parecer com Deus. Esses são os planos. Agora, Jesus, quando estava ali com seus discípulos, ele já disse tudo que iria acontecer antecipadamente para que o povo estivesse preparado, porque quando essas coisas acontecessem, todos nós soubéssemos que Jesus estava à porta para vir buscar a igreja, e quem ficar passa pela tribulação. Mas como é que eu posso ter certeza que o período é esse, pastor Silvio? É muito simples. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus disse, olha, prestai atenção à figueira. Quando a figueira florescer, sabei que está próximo o verão. A figueira é uma árvore que ela identifica a mudança de uma estação para outra. E todos nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que a figueira ela simboliza a nação de Israel. Israel, depois da morte de Jesus, quando foi no ano de 70 a 72, ela foi destruída pelo general Tito. E deixou de existir como nação. E todo o povo de Deus, todo o povo do Senhor foi disperso para todas as nações da terra. E a nação de Israel já não existia mais, a figueira já não existia mais. E como é que eu posso saber, pastor, que a figueira é Israel? Se nós pegarmos o livro de Oséias, no capítulo 9, no versículo 10, vai estar lá dizendo que Israel é a figueira, que a figueira é a nação de Israel. Então Jesus está falando ali, ó, preste atenção, a nação não existe mais, não vai existir. Mas quando a figueira voltar a florescer, ou seja, quando a nação de Israel, que não existe mais, vai chegar a ser criada novamente em um dia só como nação, sabei que eu estou à porta para vir buscar a minha igreja. E a coisa melhor que Jesus diz na palavra dele é que Jesus indica o tempo. Jesus disse, olha, quando Israel voltar a ser nação, essa vai ser a última geração da terra.
para que eu venha. E Jesus diz uma coisa interessante, que todos esses princípios de dores, guerra, rumores de guerra, epidemia, tudo que Jesus falou, Jesus disse que todas essas coisas iria se cumprir nessa última geração. Nós somos a última geração. Nós vamos passar por todas essas mazelas dos princípios da dor, porque Jesus está voltando e nós temos que estar pronto para isso. Somos a última geração. Agora, quando foi que a figueira floresceu? Israel deixou de ser nação em 70 e 72, destruída pelos romanos. Já falei aqui. E quase 2000 anos após, mais precisamente em 15 de maio de 1948, na ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi feito um decreto no dia 14 de maio de 1948. Nesse decreto estava ali determinando a volta de Israel, do povo de Deus, para Jerusalém, agora reconhecido como nação. Para se cumprir uma profecia do nosso Deus, que em um dia só ele faria uma nação. O decreto foi feito no dia 14 de maio de 1948 e no dia 15 de maio, Israel, a partir de 0 hora, já era nação. Todo o povo de Deus, de todas as nações na terra que estava disperso, agora começa a voltar para Jerusalém, porque agora já era nação. E Jesus disse: essa geração, ela não passará sem que veja todas essas coisas. Tudo tem que se cumprir nessa geração. Então vamos fazer aqui uma continha para que a gente nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Se Israel voltou a ser nação em 1948 e somos a última geração, eu preciso entender quantos anos vive uma geração. E para que eu entenda quantos anos vive uma geração, é só eu pegar o Salmo 90, o versículo 10, onde diz que a vida de cada um de nós, elas são de 70 anos. E aqueles, pela sua força, pela sua robustez, possa viver mais, vai chegar até aos 80 anos. A partir dos 80, o que sobra é doença, enfado e canseira da carne. Então, na palavra de Deus, Deus está dizendo que uma geração, o tempo médio de vida dela é entre 70 e 80 anos. E agora a conta ficou fácil de fazer. Porque se a figueira floresceu em 1948, ou seja, se Israel voltou a ser nação em 1948, se eu somo 1948 com 70, vai dar 2018. E se eu somo 1948 com 80, vai dar 2028. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que Jesus falou dos sinais que iriam anteceder a vinda, vai acontecer durante esse período em escala mundial, entre os anos de 2018 até o ano de 2028. Somos a última geração. O arrebatamento está às portas. Seria muita pretensão minha dizer que Jesus vem em qualquer ano, porque o dia da trombeta de Deus tocar não cabe a nenhum ser humano, só ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ninguém sabe o dia e a hora, mas Deus deixou na palavra dele os indícios para que a gente conhecesse que estava próximo a vinda do Senhor Jesus. E eu poderia dizer aqui, vou fazer uma pergunta:
Claro que vocês estão assistindo, eu não estou num templo físico com a presença de vocês. Mas por que Deus então não disse o dia e a hora que ele viria? Por que Deus não falou isso para a igreja? Qual foi o motivo de Deus não falar? E dizer que o dia viria como ladrão, ninguém ia saber quando o ladrão vem para sua casa? Queridos, Deus não disse o dia e a hora, porque se Deus dissesse o dia e a hora que Jesus ia voltar, a gente ia viver uma vida somente de pecado, de fazer tudo o que a gente quisesse, e quando fosse na véspera do dia de Jesus vir, todo mundo ia ficar santinho. É ou não é? A nossa fé tem que ser provada. Nós temos que levar uma vida de santidade, não é o momento que Jesus vai voltar. A igreja tem que estar pronta para a volta de Cristo, tem que vigiar, porque ninguém sabe qual é o dia que ele vem, mas os sinais indicam que nós somos essa última geração e que todas essas mazelas, essas epidemias e tudo isso que vai acontecer agora em grande escala mundial, vai acontecer dentro desse período de 2018 até 2028. Então ninguém espere por coisa muito boa. Porque vai vir coisas atrás de coisas. Vai sair o Covid-19, coronavírus, vai vir outra mazela. Mas tudo vai acontecer nesse período porque nós somos a última geração. E se temos certeza que somos a última geração, se já aprendemos com a palavra do Senhor, então o que fazer? Eu tenho um conselho, porque tudo isso vem para quê? Eu não estou pregando isso para que você tenha medo. Eu não estou pregando isso para que você tenha depressão. Ou que você fique pior do que o que o povo já está vivendo diante dessa pandemia. Eu estou pregando isso para que você tenha temor, tenha respeito pela palavra de Deus, tenha respeito por Deus. Há tempo ainda de se arrepender, há tempo de se voltar para Deus. O intuito dessa pregação não é atemorizar você, mas saber que você tem um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, para que eu e você a gente tenha acesso novamente à vida eterna, somente através de Cristo. Então isso é para dar tempo a cada um de nós. Mas que você entenda se Jesus está voltando, ou você entrega a sua vida a Deus, a Cristo Jesus, ou simplesmente você vai ficar para passar pelos 7 anos da tribulação. E eu quero trazer um alerta para 2 classes de pessoas. A igreja, aqueles que já reconheceram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e a quem ainda não entregou. As mazelas estão aí. Somos a última geração. Está provado na palavra. A palavra do Senhor diz que tudo isso ia ter que se cumprir durante essa geração. Agora eu pergunto primeiro para você, igreja. Como é que está a sua vida? Se Jesus voltasse hoje para arrebatar a igreja, você estaria pronto? Você tinha certeza que ia se encontrar com ele nos ares? A sua família, como está? Você tem pregado a palavra de Deus para que a sua família se salve? Um dos motivos das portas dos prédios se fecharem é porque a igreja, conforme aquela parábola das 10 virgens, antes de Jesus vir, a igreja estaria dormindo. A igreja só era igreja dentro da igreja, do prédio. Estava cochilando, estava dormindo, eu tinha a minha salvação, eu não estou nem aí para ninguém. Mas Deus quer que nós sejamos igreja fora dos templos feitos por mão humana, porque o Eterno quer salvar o maior número de pessoas. Então
prega a palavra de Deus, manda esse vídeo para a tua família, fala do tempo do fim, fala que Jesus está voltando, vai fazer a obra do Senhor. Mas você mesma, você mesmo, eu mesmo, nós estamos prontos? Se a trombeta tocasse agora, que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja você é? Porque no livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, ele fala do tempo da igreja. Ele fala das 7 igrejas que existiam na Ásia, mas ali também representa todo o tempo da história da igreja até o arrebatamento. E nós que somos a última geração, estamos vivendo 2 tipos de igreja. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que é a igreja da justiça própria. É a igreja que acha que é justa, que é a melhor. É a igreja que acha que não tem pecado nenhum. É a igreja que pela sua própria justiça acha que tem a salvação. É a igreja que se constrói os megas templos, que está lá na palavra do Senhor no Apocalipse capítulo 3, quando a igreja de Laodiceia, que significa a igreja da justiça própria, diz: eu sou rica, eu construo todo tipo de templo, tenho um templo em tudo que é lugar no mundo, sou rica e não preciso de absolutamente nada. E a repreensão que Jesus dá para aquela igreja que vive nos dias de hoje é que tu és miserável, desgraçado, pobre e nu. Ou compra ouro provado pelo Altíssimo ou não sobe. Que tipo de igreja você é? Você é a igreja da Laodiceia? A outra igreja é a igreja de Filadélfia, que significa igreja do amor fraternal. Em qual é a igreja que você está metido? Eu não sou juiz de igreja nenhuma, não fui chamado, porque o único que pode julgar as igrejas é Jesus. Ele é o Senhor das igrejas. Eu não posso julgar irmão, não posso julgar pastor, não posso julgar igreja nenhuma, mas eu posso falar da palavra de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, a igreja que vai subir, não é a igreja de Laodiceia da justiça própria. A igreja que vai subir é a igreja onde tiver amor. Se você tiver numa igreja que o seu pastor não tiver amor pelas ovelhas de Cristo, caia fora dessa igreja se os templos voltarem a abrir novamente. Porque o que identifica a igreja de Filadélfia é o amor. Jesus Cristo e o Espírito Santo inspirou João, o apóstolo do amor, e no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus estava lá e disse: eis que um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, que sois meus, se tiveres amor um pelos outros. Se você quer saber qual é a igreja de Cristo, é a igreja que tem amor. Eu não estou dizendo que não é a igreja, que é a igreja que não tem irmão com os problemas. Problema nós temos, pecado nós temos, pecamos todos os dias. Somos santos. Ser santo significa dizer que separado, que acreditamos naquele Messias que foi para a cruz do Calvário, e o sangue dele é a razão da nossa vida eterna e que pagou o preço do nosso pecado com isso. Mas se não tiver amor, não é igreja de Cristo. Não são os grandes templos. Eu quero trazer uma revelação aqui para a igreja, muitos já sabem. Ninguém pense que a gente pode, nós evangélicos cristãos, podemos esconder Deus dentro de uma caixa,
dos cristãos evangélicos. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que placa de igreja. Não vai ter placa de igreja nos céus. Deus é maior do que tudo isso. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja que ama. Deus vem buscar, Deus está à procura, não de templos, nem de placa de igreja. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E isso é igreja. Isso é a igreja. Então, que igreja você é? Porque eu lamento dizer que muitos que acham que está salvo, que estão salvos, vão ser deixados para trás. Mas eu quero trazer uma palavra de bênção para a tua vida, uma nova perspectiva. O teu Pai, o teu Deus, Ele é misericordioso e clemente. Há tempo de dar meia volta, de se acertar com Ele, de deixar o Espírito Santo derramar o amor dEle no nosso coração, como está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, e viver esse amor de Deus. Viver o amor, ter o amor de Deus, é se importar com a dor do nosso irmão. Viver o amor de Deus é você dizer ao seu irmão: não saia da sua casa, porque se você sair, se a sua família sair, você pode morrer, ou no mínimo você pode adoecer, porque quem ama o seu irmão não deseja o mal. Se verdadeiramente amamos o nosso irmão, nós queremos o melhor para ele. Amar é você se importar. Amar é você se alegrar na alegria dele. Amar é você chorar junto com a dor dele. Isso é amor. Amar é você querer o melhor para o próximo, como você quer a si mesmo. Colocar Deus em primeiro lugar, o nosso Pai. Então, que igreja você é? Esse é o recado. O outro alerta que eu vou dar agora, para finalizar, é para quem não é igreja de Cristo. Ou você entrega a sua vida a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que quer lhe salvar. Ou você entrega a sua vida a Ele. Ou quando Jesus voltar, você vai ficar e vai ser governado por Satanás e as duas bestas. E isso Deus não deseja para a tua vida. E para você entregar a sua vida a esse Deus que nos amou ao ponto de entregar o seu próprio filho na cruz, você não precisa pagar nada. Você não precisa mudar de vida agora. Porque isso é poder do Espírito Santo de Deus que vai fazer. Mas você precisa reconhecer, não é somente receber. Quem é que não quer receber Jesus? Mas é você receber e, acima de tudo, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E eu quero fazer uma oração para que você se salve. E para você se salvar, você só precisa dizer, confessar com a sua boca: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único que pode salvar a minha vida e fazer com que eu volte para o Pai e tenha a vida eterna. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque tem muita gente que pensa que precisa pagar alguma coisa para voltar para o Pai. E você não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou por você. A única coisa que você precisa é confessar com a boca. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e no teu coração, ou seja, no teu entendimento, você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, então você será salvo. Então você só precisa confessar. E eu quero fazer aqui, terminar esse vídeo orando pela Igreja de Cristo,
Não temas. Estamos no princípio das dores. Não vai ser só essa pandemia. Não vai ser só esse teste. Até o ano de 2028 nós vamos ter muitos testes. Mas Jesus está à porta para nos salvar, para nos levar. Eu quero fazer uma oração também por você. Para que você deixe de ser igreja de Laodiceia e venha ser a igreja de Filadélfia, a igreja do amor. Eu quero que você que está aí do outro lado feche os olhos e juntos, irmanados na mesma fé, vamos orar. Eu vou orar pela igreja e vou orar para todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Você, durante a oração, só precisa dizer: Jesus, eu creio no Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Querido Pai, que bom, Senhor, que o Senhor está presente na minha vida e na vida de todos que estão assistindo a esse vídeo, porque nós somos igreja e a Tua palavra diz que se 2 ou 3 de vós estiveres reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E o Senhor ainda diz mais, que se 2 ou 3 de vós concordasse acerca de qualquer coisa na terra, o Senhor faria nos céus. E eu estou concordando com os meus irmãos, com minhas irmãs e com todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, em qualquer momento, que o Teu Santo Espírito derrame graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa, meu Pai, deixar de fazer as coisas que desagradam ao Senhor. E como está escrito em Romanos 5,5, entregamos todo o nosso ser a Ti, e que seja derramado nos nossos corações o amor, porque não existe igreja de Cristo se não houver amor, para que quando a trombeta toque, Senhor, os mortos vão ressuscitar primeiro, e todos nós que estivermos vivos vamos subir e encontrar com o Senhor nos ares, e vamos deixar esta terra aqui, e não vamos passar por essa tribulação do governo satânico. Para as pessoas, meu Pai, que estão entregando as suas vidas agora, que estão confessando a Ti, que reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, nós como igreja concordamos que o nome delas esteja escrito no livro da vida, que o Senhor acampe um anjo poderoso à direita de cada uma delas, porque 1000 cairão ao lado delas, e 10.000 à direita, e elas não serão mais atingidas, porque certamente o Senhor já deu ordem aos Teus anjos, para que essas pessoas não tropecem com os pés mais em pedra. Escreve o nome delas no livro da vida, e salva a todos para a glória do Teu santíssimo nome. Essa é minha palavra. Essa é minha oração. Esse é o meu desejo. Que você dê ouvido à voz do Espírito Santo. E que você tenha salvação. E que você não tema as coisas que há de vir. Porque o teu Deus, Ele nunca vai te deixar só. Que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo esteja hoje e eternamente conosco. Sabe o que é melhor? Nós vamos nos ver lá nos céus.